Então vamos lá, estou colocando uma trajetória para vocês, orientada para a direita, posição dela no espaço, né? Dada em metros. E ali a origem, que não é nunca do corpinho do carrinho, é sempre o início do zero da trajetória para nós, certo? Valores positivos a favor e negativos contra a nossa trajetória. Eu vou colocar um carrinho aqui, ó, entre o menos 10 e o menos 20. E eu coloco ele voltado para a direita, ele não está dando ré, então ele está indo para frente. Olha lá, ó, a velocidade dele é para a direita. Fala pro tio, essa velocidade é positiva ou negativa? Isso, positiva. E é positiva por quê mesmo? Porque concorda com a trajetória. Então vamos colocar lá, ó, positiva porque ela concorda com a trajetória. Se ela é positiva, se ela concorda com a trajetória, nós chamamos esse movimento de movimento progressivo. Então perceba que falar se é progressivo ou retrógrado, eu olho para o sinal da velocidade. Sinal verde com progressivo escrito em verde. Fechou? Porém, agora eu vou falar que esse carro tem uma aceleração. Está variando o valor da velocidade dele. E, obviamente, que essa aceleração pode concordar com o vetor velocidade ou discordar. E fica um pouco lógico, acho que para todos, né? Se concorda com o vetor velocidade é porque vai aumentar o valor dela. Se discordar do vetor velocidade, vai estar atrapalhando, vai diminuir o valor da velocidade, né? Nesse caso, eu vou colocar uma aceleração concordando com o nosso vetor velocidade. Pera lá. Essa aceleração aí é positiva ou negativa? Lembre-se que a nossa referência para tudo, para ΔS, para velocidade e agora também para aceleração, é sempre a trajetória. Como concorda com a trajetória, nós vamos falar que essa aceleração é o quê, senhores? Positiva. E agora eu quero que vocês me ajudem. A gente sempre vai classificar o movimento não somente progressivo ou retrógrado, mas nós também podemos classificá-lo como um movimento acelerado, que é quando o valor da velocidade aumenta, e retardado, que é quando o valor da velocidade diminui, certo? Fala pro tio, a aceleração não está concordando com a velocidade? Se ela concorda com a velocidade, é porque ela está ajudando a velocidade. Se ela está ajudando, obviamente que o valor dela vai fazer o quê? Vai aumentar. Então, nesse caso, nós estamos falando que o movimento é o quê? Acelerado. Mas vem cá. Em nenhum momento, para falar se ele era acelerado ou retardado, eu pedi para vocês olharem para o sinal da aceleração. A única coisa que eu pedi para vocês olharem foi ver se a aceleração ajuda ou atrapalha a velocidade. Então, a gente vai classificar sempre o acelerado ou retardado com relação ao sentido da velocidade e da aceleração, certo? Se as duas concordarem, obviamente que elas se ajudam, a gente passa a ter um movimento o quê? Acelerado. Então, o acelerado em vermelho é em função do que está dentro do quadrinho em vermelho para nós. Fechou? Segunda situação. O carrinho está lá do lado positivo agora. Olha, antes ele estava do lado negativo, não é porque está do lado negativo, que vai ser retrógrado, né? Progressivo ou retrógrado é se anda ou a favor ou contra a trajetória apenas para nós. Então esse carro agora está do lado positivo, continua com a velocidade para a direita, ou seja, concorda com a trajetória, então o sinal vai ser positivo. Se a velocidade é positiva, se ele concorda com a trajetória, porque nós temos o chamado movimento progressivo. Porém, agora eu vou colocar uma aceleração contrária ao vetor velocidade. Se essa aceleração é contrária à trajetória, sempre em relação à trajetória, ela é a nossa referência sempre, essa aceleração vai ser negativa. Só que eu pergunto para vocês agora, ela ajuda ou atrapalha o vetor velocidade? Olha lá, sentido contrário à velocidade, não é? Se eles são contrários, eles estão se atrapalhando. Se ele está atrapalhando, ele vai fazer com que a velocidade diminua o seu valor. Portanto, nesse caso, nós temos o chamado movimento retardado. Então, se a gente fosse classificar o movimento desse carrinho, ele seria um movimento progressivo e retardado para nós. Caso 3. Carrinho agora no sentido contrário, olha lá, velocidade contrário ao sentido da trajetória. Se é contrário, nós vamos falar que esse sinal é negativo agora, certo? E se é negativo, se é contra a trajetória, nós chamamos o movimento de movimento retrógrado. Porém, eu vou colocar a aceleração também contrária à trajetória, ou seja, ela também será negativa. Mas agora, ela ajuda ou atrapalha o nosso vetor velocidade? Olha o sentido das duas lá, ó. Elas estão se ajudando, não estão? Isso significa que o valor da velocidade vai aumentar. Então nós vamos poder falar que esse movimento, além de retrógrado, é um movimento também acelerado, já que a aceleração está ajudando a velocidade. Pior, mas as duas são negativas. Tudo bem, a velocidade era, por exemplo, menos 10, passa para menos 20, vai para menos 30 metros por segundo. Vamos olhar só para o valor. Esquece o sinal, o valor é 10, 20, 30, está aumentando. O menos ali é só para indicar se é a favor ou contra a trajetória.
Fechou, meninos? E o último caso é quando o carrinho, olha lá, está indo no sentido contrário à trajetória, portanto a velocidade é negativa, já indica para nós um movimento retrógrado. Porém, agora eu vou colocar uma aceleração para a direita. Se a aceleração concorda com a trajetória, essa aceleração vai ser positiva. E aí ela está atrapalhando o nosso vetor velocidade, não está? Se ela atrapalha o vetor velocidade, nós vamos falar que esse movimento é um movimento retrógrado e retardado. Meninos, ficou clara essa parte de classificar em progressivo, retrógrado, acelerado ou retardado? Só que agora eu vou mostrar uma regra prática para vocês para definir se o movimento é acelerado ou retardado. O progressivo e retrógrado é aquela regrinha que vocês já conhecem. Se o movimento concorda com a trajetória ou discorda, não importa se o valor está aumentando ou diminuindo da velocidade. Eu só olho sabendo se concorda ou discorda. Agora, para saber se é acelerado ou retardado, olha só a regra prática. Quando vocês tiverem velocidade e aceleração com o mesmo sinal, olha cá, da esquerda para a direita, aonde nós temos velocidade e aceleração com o mesmo sinal? No carrinho 2, entre o menos 10 e o menos 20, e no carrinho 3, que está bem na posição 20, certo ou não? Negativo com negativo, no caso do carrinho 3, e positivo, no caso do carrinho 2. Em ambos o mesmo sinal, o movimento deu o quê? Acelerado. Então, toda vez que velocidade e aceleração tiverem com o mesmo sinal, não importa se é positivo ou negativo, é porque elas apontam para o mesmo lado. E, consequentemente, eles vão se ajudar, o movimento vai ser acelerado, né? E se eles tiverem sinais diferentes? Vamos ver? No caso diferente é o primeiro carrinho, lá na posição menos 20, uma é positiva, a outra é negativa. E o último carrinho na posição 30, uma é positiva, a outra é negativa. Toda vez que elas forem de sinais diferentes, é porque elas estão para sentidos opostos e, portanto, uma atrapalha a outra. Esse movimento seria retardado. Fechou, meninos?